Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A cada dia que passava, quanto mais se aproximava o casamento da Rose, mais eu ficava nervosa, mais angústia tomava conta de mim. A Rose era minha prima. E apesar de fingir que estava tudo numa boa, a verdade é que eu a odiava do fundo do meu coração. Com todas as minhas forças. Tudo porque ela tinha roubado o Giovanni de mim. Tá certo. Quando eles se envolveram, a gente já não tinha mais nada. Na verdade, fazia já 2 meses e meio que a gente tinha terminado. Mas eu tenho certeza de que ela já o cobiçava, já o queria para ela. Já torcia pelo fim do nosso namoro bem antes disso. E tanto isso é verdade, que acabou dando bote depois que a gente desmanchou. Olha, quando vieram me contar que tinham visto os dois juntos, eu quis morrer. Só eu sei como eu me senti. E tudo ficou ainda pior quando tive a confirmação. Eles estavam mesmo juntos. Não era só conversa, não. Eu amava tanto esse homem, tanto. Ainda não estava conformada com o fim do nosso namoro. Aliás, se dependesse só de mim, a gente não teria terminado, porque ele era meu tudo. Foi ele que pediu um tempo. Foi ele que decidiu se afastar de mim. Na época em que os dois começaram a ficar juntos, eu fiquei tão mal. Cheguei a cair em depressão. Eu e ela chegamos a brigar, discutir. Virei a cara para ela. E como faria... Olha, para dizer a verdade, a gente chegou a se pegar na rua. Em 2 ocasiões. Porque não bastasse ter me roubado o namorado, parecia que ela ainda gostava de me provocar. E como eu não tinha sangue de barata, nunca tive, partia para cima mesmo. O pior é que pouco tempo depois ela engravidou. E aí decidiram apressar o casamento. Eu e ele namoramos durante 2 anos e 3 meses. E ele nunca tocou no assunto de casamento comigo. Nunca. Mas com ela, tudo aconteceu tão rápido. Ela engravidou. E decidiram se casar antes mesmo de completarem 6 meses de namoro. Olha, só eu sei como me senti quando soube disso. Já tinha ficado mal quando soube que ela estava grávida. Imagine o golpe. Quando me contaram que eles estavam pensando em se juntar. E o detalhe, na época, ela inclusive veio conversar comigo. Jurou que nunca tinha feito nada pelas minhas costas, que ela e Giovanni nunca tiveram nada enquanto nós ainda estávamos juntos, que só se aproximaram depois que a gente terminou e ainda completou. Eu sei, eu não quero ficar de mal com você. Mais do que primas, a gente sempre foi tão amiga uma da outra. Crescemos praticamente juntas aqui na rua. Vamos fazer as pazes, por favor. Aliás, eu queria muito que você fosse no meu casamento. Olha, confesso que o fato de ela estar esperando um filho do Giovanni me desarmou um pouco. Me deixou em choque. Principalmente quando soube que eles iriam se casar. E pelo fato de estar naquele estado de torpor, sabe quando você não está no teu estado normal? Desanimada, deprimida. Nessa ocasião, acabei estendendo a mão a ela e no fim trocamos até um abraço. Nossas mães chegaram a chorar. Chorar de alegria, quando viram que a gente tinha se entendido. Não que eu tenha aceitado a derrota, pelo contrário, o amor que eu sentia por ele não me permitiria jamais desanimar. A verdade é que foi tudo fingimento.
Eu não estava engolindo aquela situação. Bem aqui no meu íntimo, eu continuava odiando a Rose com todas as minhas forças. Como eu poderia me acertar com uma pessoa que tinha roubado o amor da minha vida? Sabe, não tinha como. Não fazia sentido. E quando chegou a semana do casamento, eu fiquei numa agonia. Eu fiquei num desespero. Lembro que estava conversando com uma amiga justamente sobre o maldito casamento. Até que, numa certa altura, acabei falando aquilo que eu não tinha falado para ninguém, assim, de maneira clara, mas sabe quando você não tá com aquilo engasgado? Sabe qual é a minha vontade, Mari? Mandar matar a minha prima. Era para eu estar casando com ele. Era para eu estar esperando um filho dele, não ela. Credo, meu céu, não fala uma coisa dessas. Falo sim. Por que não? Quem mandou ela roubar o Giovanni de mim? Eu seria capaz de qualquer coisa para esse casamento não acontecer. Você tá falando sério? É claro que eu tô falando sério. Tô com cara de quem tá brincando? Por que você não procura uma dessas pessoas que fazem macumba, trabalho? Quem sabe ele volte para você. Capaz. Que ideia. Eu aqui sofrendo e você tirando onda com a minha cara. Mas que onda, menina? Você não falou que é capaz de qualquer coisa? Tem gente que faz esse tipo de coisa e funciona. Aliás, por que você não dá uma flor de cemitério para ela então? Flor de cemitério? Mas que ideia, Mari? Do que você está falando? Ué, vai dizer que você nunca ouviu falar disso. Ela acabou me contando que tinha ouvido da boca de sua mãe uma história que os antigos contavam, que não se podia levar para casa nada do cemitério, nem mesmo a poeira da sola do sapato, porque podia trazer mau agouro, ou então carregar junto o espírito de algum defunto. Imagine que bobagem. Pelo menos foi o que eu pensei naquela hora. E segundo ainda essa minha amiga, havia uma história que se contava que não sei quem tinha levado flores do túmulo de uma pessoa que tinha morrido. Essa pessoa tinha achado a flor bonita e levou embora para casa para plantar no jardim, fazer muda. Só que o espírito do falecido, de cujo túmulo ela tinha roubado aquelas flores, tinha acompanhado a pessoa até a casa dela, pelo fato de ela ter roubado as flores. Então diz que o espírito ficou infernizando a vida da pessoa, assombrando a casa dela. Olha, eu escutei aquilo, e se eu não tivesse tão triste e tão deprimida, teria até rido, porque coisa tão esquisita. Se bem que ao mesmo tempo sentia até um arrepio. Imagine. História estranha. Claro que não acreditei. Devia ser uma lenda. Sei lá, uma dessas histórias que as pessoas inventam para assustar as outras. Eu nunca acreditei nessas coisas de trabalho, de macumba, feitiçaria. Mas confesso que eu fiquei com aquilo na cabeça. Sei lá, acho que fiquei sugestionada. Estava tão perturbada com a proximidade daquele casamento que não me perguntem por quê, mas fiquei com aquilo na cabeça depois que a Mari foi embora. Juro. Cheguei a imaginar algo assim acontecendo com a Rose. Alguma alma do além infernizando a vida dela, perturbando o seu casamento, desestabilizando o relacionamento dos dois, se é que aquele casamento ia mesmo acontecer. Talvez tenha sido assim um pensamento de uma pessoa meio fora da casinha. Reconheço, eu não estava bem. Mas o fato é que, depois de muito pensar, resolvi arriscar. Pensei, eu tenho alguma outra solução? Não tenho. Vou ficar aqui lamentando, choramingando, enquanto ela se casa com ele, sem fazer nada? É claro que não.
Eu estava disposta a tudo para dar um fim naquele casamento. Só pensava em ter o Giovanni de novo, totalmente para mim. De modo que, mesmo morrendo de medo, decidi que iria até o cemitério. O casamento seria no sábado e na sexta-feira resolvi botar o plano em prática. Até chamei a minha amiga para ir comigo. Só que ela tirou o corpo fora. Falou que não teria coragem de mexer com aquilo. De modo que acabei indo sozinha mesmo. Olha, não sei nem o que aconteceu comigo. Mas eu botei aquilo na cabeça, que ia fazer o que estivesse a meu alcance para atrapalhar aquele casamento, para ver se Giovanni voltava para mim. A gente ouve falar tanta coisa. Casamentos que não acontecem. A pessoa está se casando, aí dá uma coisa na cabeça, ela volta atrás, não se casa. A Mari ficou admirada por saber que eu iria mesmo fazer aquilo. Pegar uma flor do cemitério e dar de presente para Rose. A minha intenção era uma só: levar mau agouro para a vida daquela infeliz. Minha amiga olhou para mim assim, meio incrédula. Escuta, você não tem medo do que possa acontecer? Inclusive com você mesma? Quem está na chuva é para se molhar. Não é assim que falam? O que tiver que acontecer, aconteça. A verdade é que eu estava tão angustiada, tão desorientada, que só conseguia pensar em acabar com aquela história de casamento. Eu precisava que o Giovanni voltasse para mim, a qualquer custo. Não nego que fiquei com medo. Claro que fiquei. Nunca gostei de cemitério, nem de dia, imagine à noite. Mas engoli o medo e acabei indo assim mesmo. O fato é que, justamente naquele dia, não sei se já tinha acontecido ou se ainda iria acontecer algum velório, mas havia várias coroas de flores ali, arranjos. A capela estava vazia, não tinha ninguém. E eu aproveitei a situação para pegar um daqueles arranjos de flores que havia ali naquela capela e sair de fininho. Não tive coragem de entrar no cemitério propriamente dito, mas aproveitei que tinha aquelas flores ali na capela e roubei um daqueles arranjos. Repito, não sei se já havia acontecido algum velório ou se ainda acontecer, mas aproveitei a oportunidade. Eu estava com a cabeça tão fraca. Só mesmo isso para explicar. Eu acho que nas condições emocionais em que eu estava, eu não era nem senhora dos meus atos. Não podia ser julgada nem condenada, porque hoje eu penso e chego à conclusão de que eu não estava bem da cabeça. Lembro que era um arranjo bonito. E dali fui direto bater na casa da minha tia. Quando me viu com aquele arranjo, ela me olhou assim com a cara esquisita. Nossa, que é isso? Lindas flores, mas você ganhou? Eu olhei assim para a cara da minha tia. E em pensamento, tive vontade de falar a verdade. Mas claro que me segurei. Não, tia, na verdade, elas são para Rose. O casamento dela é amanhã, né? E agora que a gente se acertou, que a gente está de bem, eu pensei em... Ela está em casa? Segundo a minha tia, minha prima estava na casa onde iria morar com Giovanni, depois do casamento. Aliás, ela falou que ela não saía mais de lá. E como não ficava muito longe dali, eu fui atrás. Olha, eu não sei explicar, mas parecia que tinha uma força invisível me empurrando para fazer aquilo tudo. Sei lá, não é querer fugir da responsabilidade, mas parecia que não era eu que me comandava, sabe? Eu fazia tudo assim, de um modo mecânico. Acabei indo até lá.
Até porque minha intenção era entregar aquelas flores à minha prima. Ou por outra, minha inimiga, minha rival. E se tudo desse certo, se aquilo que minha amiga tinha me contado desse o resultado esperado, quem sabe a vida dela se tornaria mesmo um inferno. Eu não tinha pego aquela flor de cima de nenhum túmulo. Mas como a capela ficava ali dentro do cemitério, na minha cabeça, era praticamente a mesma coisa. Repito, parecia que não era eu. Parecia que tinha, sabe, uma força me empurrando, uma força invisível, me impelindo a fazer aquelas coisas sem pensar, sem sequer questionar com que tipo de força eu estava mexendo. Sei que foi uma fingida quando ela me recebeu ali na sua casa. E ficou toda feliz, toda emocionada, quando lhe entreguei aquelas flores. Aproximou o arranjo assim do nariz e sentiu o perfume. Ficou toda boba. Ah, se ele imaginasse. Ah, se ele imaginasse de onde que eu tinha tirado aquele arranjo. Lembro que ela olhou assim para mim com aquela cara deslavada. Me convidou a entrar. Sabe, toda amiguinha. Toda... Perguntou se eu aceitava uma xícara de café. Se não queria conhecer sua nova casa. Eu acho que ela devia ter acreditado que eu realmente tinha aceitado numa boa o casamento dela com o Giovanni. Só isso para explicar. Enquanto ela conversava comigo, por dentro, minha vontade era de pegá-la pelo pescoço. Torcer o pescoço dela até que ela não conseguisse mais respirar. Olha, eu não sei como eu consegui ser tão dissimulada. Como também não sei como que ela foi tão inocente, tão tonta. Imagine, pensar que eu tinha engolido o fato de ela ter me roubado o meu namorado. Que eu estava aceitando aquele casamento de Araque. Lembro que ela colocou as flores assim, num vaso, e deixou ali em cima da mesa, enfeitando a sala. Foi inevitável lembrar da capela de onde eu tinha tirado aquelas flores. Muito provavelmente, aquelas flores tinham sido ou ainda seriam para algum defunto que seria velado ali naquele lugar. Até lavei as mãos ao sair daquela casa para não levar nenhum vestígio, nenhum pólen daquelas flores comigo. Se algum espírito fosse assombrar alguém, que assombrasse aquela criatura, que infernizasse a vida dela, não a minha. Quando a gente faz algo assim, fica esperando que a qualquer momento alguma coisa aconteça. Nesse caso, fiquei esperando uma ligação, uma notícia de que algo tinha acontecido com a Rose. Ou que não haveria mais casamento, que ela tinha sofrido um acidente doméstico, por exemplo. Sei lá, qualquer coisa. Você fica naquela expectativa. Olha, juro por Deus que eu não sou uma pessoa má. É que eu estava tão desesperada, tão confusa, tão... No entanto, as horas foram passando e nada demais aconteceu. Pelo jeito, nada do que eu tinha feito adiantou. Foi tudo em vão. Pelo menos foi o que eu pensei. Ou então, sei lá, pelo fato das flores terem sido tiradas da capela e não do cemitério, propriamente dito, talvez tenha invalidado o meu propósito. O fato é que, apesar do meu sofrimento, o casamento aconteceu. Fiquei esperando até o último minuto. Só que, infelizmente, para minha tristeza, o casamento aconteceu. Acabei indo à igreja, inclusive. Fiquei lá até o final. E só eu sei a minha inveja, o meu despeito, a minha revolta, a minha raiva
quando escutei os acordes da marcha nupcial e vi aquela infeliz entrando toda de branco, toda sorridente na igreja. Meu Deus, só eu sei como eu consegui conter a minha revolta. Era para eu estar entrando naquela igreja. Era para o Giovanni estar se casando comigo, não com ela. Foi o pior dia da minha vida, o mais triste. Fiquei tão mal que desabei no choro. Não tive estrutura para ficar até o fim. Eu pensei que conseguiria aguentar, mas, sabe, chegou uma hora que eu percebi que eu ia fazer até fiasco na frente de todo mundo. Depois que o padre começou a dizer as palavras, chegou num ponto que eu fui obrigada a sair de fininho. Saí andando feito uma idiota, uma estúpida, sem rumo, chorando e praguejando pela rua. Com o casamento consumado, me senti ainda mais perdida, mais desorientada. Porque agora estava escrito, não tinha mais jeito, não tinha mais como. O Giovanni era o meu farol. E agora que eu tinha perdido para todo sempre a pessoa mais importante da minha vida, parecia que tudo tinha perdido sentido para mim. Tudo para mim, depois daquele sábado, se tornou uma tristeza sem fim. Mas é para ver como são as coisas. Um mês depois, um pouco mais talvez, uns 35 dias, lembro que eu estava indo embora para casa, caminhando pela calçada, distraída, cabeça baixa, quando de repente eu vi aquele ruído, sabe, tão distraída assim, pensando na minha vida, quando de repente escutei aquela psiu, ei. Cheguei a levar um susto. Aí quando eu olho assim para trás, para ver quem era, foi a maior surpresa de toda a minha Vani. Foi a maior surpresa de toda a minha vida. Porque podia ser qualquer pessoa, até algum desconhecido mexendo comigo. Só que não era desconhecido. Era o Giovanni. Ele estava me acompanhando com o carro, assim, mas bem devagar. Diz que tinha ido deixar a Rose na casa da mãe dela. A tia morava ali perto. E, para minha surpresa, perguntou se eu não queria uma carona. Já que fazia tanto tempo que a gente não conversava. Sabe, eu fiquei assim, olhando para ele, sem imaginar. Sei lá, pensei até em dizer não. De tanta raiva que eu estava dele. Só que ao mesmo tempo, era tanta saudade. Tanto que entrei naquele carro com o coração aos pulos. Ele me cumprimentou com um beijo no rosto. E acabou me levando para uma rua assim, bem calma. Não muito longe dali. Aí parou. Se voltou assim para mim. Ficou me olhando. Nossa, você estava tão bonita aquele dia lá na igreja. Na igreja? No dia do teu casamento? Mas você me viu? Claro que eu vi. Você não estava usando um vestido assim, meio bordô? Você estava linda. Aliás, por que você foi embora depois? Por que não ficou durante a festa? Você ainda pergunta, Giovanni. Aliás, eu não devia ter ido àquela igreja. Só fui para chorar mesmo. Sofrer mais ainda. Puxa, eu pensei que você tivesse superado. Esquecido o que aconteceu entre a gente. Aliás, posso te confessar uma coisa? Você sabe por que eu casei, não sabe? Se a Rose não tivesse engravidado, sei lá, as coisas teriam tomado um outro rumo.
outro rumo, mas como assim? Pensei que você gostasse dela. Gostar é uma coisa relativa, né, Nilce? Eu também gostava de você. Aliás, acho que gosta ainda. Gosta de mim? Para de falar bobagem. Não é bobagem. Tô falando. Sabe, se eu casei foi porque a situação exigiu, mas não que eu tivesse a intenção. Meu Deus, eu fiquei olhando pro rosto dele e pensando que eu imaginei que aquilo nunca mais fosse acontecer, que nunca mais eu iria entrar naquele carro, conversar com ele, e tão de pertinho. A gente estava assim a 10, 5 centímetros um do outro, porque ele foi se aproximando, até que de repente colou sua boca na minha. Sabe, parecia um sonho. E se realmente fosse, eu não queria mais acordar. Sabe onde tudo acabou terminando? Numa suíte de motel. Ficamos ali por mais um tempo, a gente se beijando, até que ele perguntou se eu aceitava ir com ele a um lugar mais tranquilo, mais reservado, onde a gente pudesse conversar melhor. E ainda acrescentou: tô com tanta saudade de você. Eu naturalmente concordei, na mesma hora. Imagine, aquilo nem parecia estar acontecendo. Trocamos juras de amor e fizemos amor como nos tempos de antigamente, quando éramos namorados. Quando aquela intrusa da minha prima ainda não o tinha roubado de mim. Olha, eu tratei de aproveitar cada segundo, imaginando que aquilo podia nunca mais acontecer. Foi simplesmente maravilhoso. O melhor dia da minha vida naqueles últimos tempos. Lembro que depois, enquanto ele me levava embora, perguntei se estava tudo bem na casa dele, se alguma coisa tinha acontecido, e ele estranhou a minha pergunta. Claro que eu tinha de perguntar, até por conta daquilo que tinha acontecido entre nós. Como também comecei a me perguntar em pensamento se aquilo que tinha rolado tinha a ver com aquelas flores que eu tinha dado a Rose. Não eram flores do cemitério, mas eram da capela, que ficava lá dentro. Isso, na verdade, já fazia tempo, mais de mês. Mas, de repente, quem sabe só agora estivesse fazendo efeito? Por isso perguntei se alguma coisa de estranho tinha acontecido na casa dele, na vida deles. Ele ficou olhando assim para mim, meio intrigado. Depois falou: de estranho mesmo, só a Rose que anda tendo uns sonhos esquisitos à noite. Pegou mania que vai perder o bebê, que... Sabe, tem dias que ela nem consegue dormir direito, coitada. Sério? Mas por que será? Ele só deu de ombros. Falou que não sabia. Olha, bem aqui no meu íntimo, eu tinha quase certeza de que algo do além estava acontecendo. Estava provocando aquilo. Não nego que cheguei a ficar até meio assustada. Porque tudo o que tinha feito naquele dia foi movido pelo estado emocional alterado em que eu me encontrava. Eu não estava bem. Eu não queria o mal de ninguém. Nunca fui uma pessoa má, só estava sofrendo, com a cabeça fraca, desesperada. De todo modo, já estava feito. Para minha alegria, aquela não foi a única vez que o Giovanni me procurou. Segundo ele, a Rose estava meio perturbada, e até pelo fato de estar grávida, às vezes se recusava a fazer amor com ele. E mesmo sabendo que ele só estava vindo atrás de mim para se aliviar, para transar e nada mais, eu não estava nem aí. O importante era que podia tê-lo só para mim, mesmo que fosse só por alguns minutos. Só que no fim,
Pro meu desespero, acabamos sendo flagrados juntos por ninguém menos do que a minha tia, mãe da Rose. Olha, foi muito azar, porque a gente se encontrava em lugares assim bem afastados, mas, sabe, sei lá por quê, ela acabou nos flagrando juntos dentro do carro. E a gente se beijando ainda por cima. Lembro dela fuzilando o Giovanni com o olhar. Então é assim, Giovanni. Minha filha, ela sofrendo com aquele barrigão. Eu vou ser de safadeza com outra. E você, hein, Nilce? Que papelão, hein, menino? Tua mãe vai ficar sabendo disso, viu? Olha, foi aquele desespero. Ela prometeu contar tudo, não só para minha mãe, como também para o meu pai. Só que, claro, não foram só eles que ficaram sabendo. Tudo chegou ao conhecimento até da minha prima. Ela estava no 7º mês, se não me engano. E começou a passar mal quando soube. Teve de ser levada às pressas ao hospital. E não perdeu a criança por milagre. Mesmo assim, o bebê acabou nascendo prematuro. Teve de ficar na incubadora. E segundo eu soube, os médicos chegaram a desenganar minha prima, mas o bebê, com a graça de Deus, acabou vingando. Eu sinceramente não sei o que faria se ele não tivesse sobrevivido. Porque naturalmente quem me sente culpado. Apesar de tudo, o pobrezinho não tinha culpa de nada. Era o mais inocente naquela história toda. Eu, inclusive, fiquei me perguntando se aquilo não teve ligação direta com aquelas malditas flores que eu peguei aquele dia daquela capela e levei lá para minha prima. Podia ser só coincidência, podia, mas podia ser que não. Quem é que pode saber? Inclusive, porque apesar de ter sobrevivido, o bebê ficou com algumas sequelas. Tudo, no entanto, serviu apenas para me afastar ainda mais o Giovanni de mim. Porque mesmo sabendo que tinha sido traída, e de tudo o que aconteceu, com a gestação, o bebê, parece até que aquilo acabou aproximando mais os dois, deixando eles mais unidos. Ele nunca mais me procurou. Aliás, me deu um fora tão grande quando eu fui atrás. E mesmo tendo feito de tudo, ele simplesmente não quis mais nada comigo. Não queria pôr em risco seu casamento, sua família e principalmente a saúde do filho. Chegou a dizer para mim, quer saber de uma coisa? Foi um erro que eu cometi, mas que não vai se repetir. Juro que tudo que fiz foi por amor. Um gesto desesperado. Só que tudo deu em nada. Perdi o meu amor para sempre. Tudo que eu fiz foi em vão. Ele já estava longe do meu alcance. E eu, pensando em ter alguma chance ainda, acabei fazendo uma coisa que, sei lá se teve efeito ou se não. Só sei dizer que, agora, ele que já estava longe de mim, parece que se tornou simplesmente inatingível.